Salve galera, mais um vídeo no canal e hoje vamos para um tema importantíssimo no atletismo de velocidade, pliometria. Eu já tenho alguns vídeos no canal, mas hoje eu quis trazer um vídeo mais completo, digamos. Até por isso eu chamei de pliometria a Bíblia. Então o que a gente vai estudar nesse vídeo? Desde a história, que é uma parte chatinha, eu concordo, mas é importante saber onde surgiu e como ela chegou ao que é conhecida hoje, né, que é a pliometria. Então, estudos também mostrando como que ela funciona, qual que é a dose, um pouco da base fisiológica, né, para entender por que ela funciona e também como treinar. A gente vai entrar numa parte um pouco prática também, mostrando volume, quantidade de séries, repetições. Sempre de uma maneira simples e que fique fácil de entender. Então esse vídeo é focado aqui em você que nunca ouviu falar pliometria, ou já ouviu falar e não entende muito, ou você que quer conhecer outros estudos, alguma coisa para se aprofundar depois. Então o vídeo é longo, já deixa o like para fortalecer e vamos embora. Antes, fazendo meu jabá aqui, eu quero mostrar a planilha de treino para velocistas que eu desenvolvi. Ela é toda baseada em testes, então você vai realizar os testes, vai inserir aqui na sua planilha, vai colocar a sua prova-alvo e a planilha ela vai recomendar o que você tem que fazer. Se é um treino de pista, se é um treino de força, se é um treino de potência. Tudo bem fácil, um ciclo de 4 semanas, ela vai te mostrar certinho, vai te mostrar também o ciclo pré-competição, baseado nas suas necessidades, e também treinos de academia e pliometria, que é o que a gente vai estudar hoje. Então, link na descrição aí se você quiser adquirir pela Hotmart, tá com preço de R$ 69,90 promocional aí de Black. Se você quiser adquirir ela pelo Pix, manda um e-mail no atletismofácil@gmail.com, R$ 60 apenas. Por que lá na Hot está 69 e no Pix está 60? Porque a Hotmart ela me come R$ 7 só de taxa. Então é um valor para quem quiser comprar direto essa promoção. Valeu, vamos para o vídeo. Onde encontramos pliometria? Esse vídeo é só para quem faz atletismo? Não. A pliometria ela é para todos os esportes, tanto para os esportes, as modalidades do atletismo, de velocidade, de fundo, de salto, salto em distância, salto em altura, tanto faz, até mesmo para lançamento de dardo, arremesso de peso, etc. Também para atletas de modalidades como o vôlei, o basquete, ou até mesmo o futebol, onde há troca de direção. Então são vários os esportes, não somente os que envolvem salto, mas também corridas, troca de direção, que a pliometria ela vai te ajudar. E também não somente nas pernas, né? Os membros superiores eles também utilizam da pliometria para aumentar a sua potência e também, consequentemente, o desempenho nos esportes. Mas aqui o nosso foco ele é o atletismo, então muitos dos exemplos vão ser utilizados no atletismo e principalmente no atletismo de velocidade, muitos estudos que eu vou mostrar. Então um pouco da história, ela surgiu lá ainda com esse carinha aqui, ó, Yuri Verkhoshansky. Se você nunca ouviu falar, é bom conhecer, esse cara tem muitos livros importantes dentro do treinamento desportivo. Ele era um russo, já faleceu, e alguns estudos mostram, algumas histórias que pliometria, o método de choque, que foi o que o Yuri desenvolveu lá na época de 1950, mas assim, tem outros estudos que falam que foi desenvolvida antes, mas enfim, aqui é só para a gente ter uma ideia. E para variar, né, em 1975, esse carinha aqui, o Fred Wilt, ele foi lá, né, viu que os russos estavam aplicando e levou para os Estados Unidos essa modalidade de treino. E ele cunhou o termo pliometria. Então aqui atrás o Yuri ele chamou de método de choque, uma tradução, né? Vamos deixar bem claro. E o Fred ele cunhou a pliometria como é chamada hoje. E ele falava assim que a pliometria é uma sobrecarga de ação muscular do tipo isométrica que invoca o reflexo de estiramento do músculo. Pode parecer estranho isso aqui, mas vocês vão entender depois o que quer dizer esse reflexo de estiramento do músculo. Vai ser
bastante falado no vídeo. Então, o que o termo significa? O que pliometria significa? Vem das palavras gregas pliten, acho que é assim que fala, que significa aumentar, e metric, que significa medir. Então, podemos entender que seria aumentar a medida, mas aumentar a medida do quê? É aí que entra o resultado de desempenho esportivo. Então, a gente quer melhorar o desempenho, que seja ele a altura do salto, a velocidade de sprint, a força com que um objeto é arremessado. Então, é isso que está querendo dizer. Então, o método de choque, ainda voltando lá para o Yuri, ele é o elemento essencial, né, no regime de choque e na tensão muscular aguda que é colocada sobre o impacto, né, do corpo, a colisão que a gente fala de um objeto. Então, quando você tem aqui, por exemplo, você faz uma queda, você encosta o pé no chão, você ocorre essa colisão, né, de dois corpos, ou seja, o seu corpo, o seu pé e o chão. E uma força ela age contra a outra aqui, ó. A gente vê que a força da gravidade vai agir contra a força aqui do chão, que vai vamos colocar assim, voltar essa força para você, te ajudando a saltar. Então aqui está muito ligado com a física. Imagina uma mola, ela está aqui no seu estado normal. Quando você ocorre o impacto, ela tende a, vamos colocar aqui, ela conserva uma energia e na hora de saltar ela libera essa energia, que vai te ajudar a fazer a impulsão mais alta. Então, quais são as fases da pliometria? A pliometria ela tem 3 fases. A primeira que é o pré-alongamento, ou seja, aqui um exemplinho. Imagina sua panturrilha e o tendão aqui como uma mola. Esse pré-alongamento excêntrico é quando ocorre, aqui tem a panturrilha. É quando ocorre essa, vamos colocar, expansão, o alongamento mesmo do músculo. Então, essa é a primeira fase da pliometria. Quando você toca o pé aqui no chão, o que tende a acontecer? O músculo vai alongar. Então, quando ele alonga, ocorre essa absorção de energia. A segunda fase é a amortização, que é ou o tempo de resposta, né? Que é o intervalo entre o final do pré-alongamento e o início da contração concêntrica, que é a próxima fase. Em outras palavras, é o tempo necessário para converter o trabalho negativo em força positiva, ou seja, a parte excêntrica para a parte concêntrica. Ela é considerada uma das mais importantes essa fase, porque quanto menor o tempo, né, de amortização, ou seja, quando ocorre um impacto até sair, mais eficiente será esse movimento. Então a gente busca isso no atletismo, ter um menor toque no chão para ter um movimento mais eficiente. Se esse tempo de amortização ele for muito longo, se você passar muito tempo no chão, essa energia ela vai ser dissipada. Então o reflexo do alongamento ele não é ativado da forma mais eficiente possível. Então essa contração concêntrica ela vai ser comprometida. Então um dos principais objetivos do treinamento pliométrico é reduzir um deles é reduzir esse tempo. Eu costumo mostrar um exemplo bacana que é o seguinte: imagine que você tem um caixote aqui, coloca lá 50 centímetros e você vai saltar desse caixote. Então você está aqui em cima e vai saltar. Se você saltar na areia, o que vai acontecer? Essa força vai ser dissipada. Então você vai saltar, vai meio que não vai ter tanta reação e você não vai conseguir saltar de volta. Agora, se você fizer o mesmo salto no asfalto, a força aqui não vai ser dissipada, ela vai retornar para você. Então vai te saltar mais alto. Isso que quer dizer essa fase de amortização. E a fase do encurtamento concêntrico, que é o contrário, né? Então a gente tinha o alongamento lá da primeira fase e agora a gente tem o encurtamento. Então o músculo alongou, concentrou energia e voltou para o seu estado, digamos, normal, que é onde liberou a energia.
Imagina um bodoque, um estilingue. Se a gente puxar essa borracha até uma determinada distância e soltar, a pedra ela vai, né, vai tomar uma distância. Agora, se a gente puxar mais, concentrando mais energia, vai absorver mais energia nessa borracha. Quando soltar, a pedra a tendência é ir mais longe. Só um exemplo assim para ficar claro para vocês terem um pouco mais de associação. Então imagine o músculo como uma borracha. De uma forma bem simples, é claro. Então, o Verkhoshansky, o russo, ele fez vários experimentos. E é aqui que você tem que começar a prestar atenção. Primeiro ele fez onde os atletas realizaram um salto vertical a partir de 3 diferentes posturas. Lembrando que sempre a maioria dos estudos do Verkhoshansky foi com atletas de elite, da equipe nacional. Então, vocês vão observar que os resultados eles são bem expressivos, a altura dos saltos são bem expressivos, mas eu não quero que vocês peguem isso e apliquem diretamente na prática de vocês. Lembre-se, cada atleta tem o seu nível e você não vai começar já do nível mais alto. Então o que ele fez? Ó, aqui é um artigo de um livro da filha dele, que eu traduzi bem de forma safada, mas para deixar claro aqui. Então os 3 diferentes posturas. A primeira foi um salto vertical sem contramovimento, ou seja, eu deixei aqui vou deixar no card um videozinho explicando esse salto vertical. Nada mais é que o cara abaixa, fica alguns segundos aqui na posição de 90 graus aqui, depois realiza o salto. Então sem contramovimento, não tem esse abaixa. Um salto com contramovimento, ou seja, começa da posição ereta, faz abaixa e depois salta. E o regime de choque, que era o que ele estava propondo. Que, imagina não, tem o caixote aqui, que era 50 centímetros, faz o salto no chão e daí logo em seguida realiza o salto para cima. Então aqui não é um salto no chão, né? Você faz a queda. E quais foram os resultados? Ele observou que a altura do salto vertical foi mais alta quando o atleta realizou imediatamente após o pouso de uma altura de queda de 50 centímetros. Ou seja, esse experimento 3, a altura do salto foi mais alta do que se o cara só tivesse abaixado, né, ficado ali 3 segundos e saltado, ou ter feito o contramovimento. Foi 1,6 maior que a altura da queda. Ou seja, a queda tinha 50 centímetros e o salto, né, a altura aqui do salto do atleta foi de 80 centímetros, ou seja, 1,6 em relação à altura da queda. Mostrando, então, a altura do caixote foi de 50 centímetros, teve a queda e o salto foi de 80 centímetros, 1,6 maior. Por enquanto, isso aqui não explica nada, só explicou que a altura foi maior, mas não mostra se é positivo, se é bacana isso, se tem implicação nos treinamentos. Mas comecem a entender que para você chegar, por exemplo, no seu celular de agora, é feito um estudo lá sobre a capinha dele, o hardware dele, o botão, a câmera. Depois eles vão, né, atualizando até chegar ao que é hoje. Então o estudo, o treinamento, eles começam assim, começam com detalhezinho, depois vão melhorando ao longo do tempo. O terceiro experimento, o que ele fez? Ele pegou um grupo de jogadores de vôlei, durante 12 semanas, 3 vezes por semana, em exercício de preparação física com o objetivo de aumentar a força explosiva. Então o programa de treino foi o seguinte, o programa incluiu o volume concentrado de saltos em profundidade, mais ou menos 50, 70 centímetros, foram a altura do caixote. 3 a 5 séries de 10 saltos, cada atleta realizou. E esses treinos foram realizados apenas durante as primeiras 4 semanas. Toda semana os atletas foram testados na plataforma DS. Os níveis de força máxima e força explosivas foram avaliados no leg press. Olha como era o leg press antigamente, um exemplo aqui.
tanto o esforço de força isométrica máxima quanto o esforço de força dinâmica máxima, com o nível de exposição externa igual ao peso corporal do atleta. Ou seja, se o atleta tinha 70 quilos, tinha 70 quilos aqui. Então, mesmo peso do atleta. Os resultados ao final do treinamento. O nível de força explosiva foi 26% maior. E o nível de força máxima foi 14% maior que antes do experimento. Com esse protocolo de treino, 3 a 5 séries de 10 saltos em profundidade, com altura variando de 50 a 70 centímetros. Então, antes e após o treinamento e durante os testes UDS, a atividade elétrica do quadríceps femoral foi registrada. Então, aqui um exemplo de como é registrado a questão ali de ativamento, de unidades motoras, taxa de disparo, etc. Foi registrado então o nível de recrutamento, taxa de disparo, o nível de sincronismo de unidades motoras. O que é o nível de recrutamento? É quantas unidades motoras são recrutadas no músculo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4. Imagine que esses 4 fiozinhos aqui é dentro do corpo, né? O nível de recrutamento seria o quê? Se recrutou só uma dessas aqui, se o corpo mandou só um estímulo, o nível foi de quanto? 25%. Então, se recrutou as 4, 100% dentro do músculo. Só um exemplo bem assim para vocês entenderem. E a taxa de disparo e o nível de sincronismo. Então, o que eles observaram aqui? Que aumentou o level de unidades motoras em 34%. A força explosiva também aumentou em 26%, como já falado, e a força máxima em 14%. Aí vem a questão, o que é mais importante? A massa da queda, ou seja, quanto que vai cair, qual que é o peso aqui, ou a altura da queda, o tamanho do caixote. E aí veio o experimento mais importante. O que ele fez? Pegou 36 atletas de atletismo de alto nível, então velocistas, saltadores, lançadores. Eles realizaram uma série de 8 saltos, uma série apenas de 8 saltos em profundidade. A altura da queda foi gradualmente aumentada em 20 centímetros, começando de 0,15 centímetros até 1,55 metros. E os atletas pousaram no dispositivo dinamométrico que registrava as forças verticais aplicadas no solo durante a fase de contato. Ou seja, foram 8 caixotes. O primeiro caixote tinha 15 centímetros, o último 1,55 centímetros. Eles realizaram então o salto, a queda, né, no caso, do caixote para o chão. O mesmo atleta realizou os 8 aqui, 8 saltos. E aí eles marcaram, né, registraram o tempo de contato com o solo, quanto tempo o atleta passou aqui, ó, no momento que toca o chão, até ele sair, tirar os pés do chão. A força máxima expressa no movimento de decolagem, então também o gráfico de força máxima, a potência de saída, quanto de potência gerou, e o coeficiente de reatividade, que seria o quê? A altura do salto dividido pela altura da queda. Então, se o cara saltou aqui, vamos pegar ele saltou desse caixote aqui, de 1,5. Então, é a altura da queda, 1,5. E o salto dele foi de 1 metro. Então, ele fez a divisão, a altura do salto, 1 metro dividido por 1,5. Vai dar o coeficiente de reatividade. E essa aqui foi o resultado que eles chegaram. O que eles observaram? Que os valores máximos de potência, o N, coeficiente de reatividade, o R, e o tempo mínimo de contato com o solo T foram alcançados nos saltos executados a partir da altura de 75 centímetros. Ou seja, aqui vamos fazer uma análise. O tempo de contato, que é essa linha azul, ó, foi menor, em torno de 0,23, 0,20, entre 0,23 e 0,24. Então o tempo foi curto, que é bom, é o que a gente busca. E aqui a altura, o N, que é o valor máximo de potência,
e o coeficiente de reatividade foram maiores nesse tempo de contato com o solo. Então, bem interessante. E o nível máximo de esforço, ou seja, a força máxima, foi alcançado a partir do salto de 95 a 1,15 m. O que eles concluíram? Se você está com o treinamento focado em aumento da força explosiva e da habilidade reativa é muito importante no atletismo, também a força explosiva, também conhecida como potência. Os saltos em profundidade devem ser executados com uma altura de 0,75, ou seja, 75 é a altura do caixote. E se o treinamento é focado em aumentar a força, o salto deve ser executado numa altura de 1,10 m. Porém, observação importantíssima, a gente está falando aqui, ó, atletas de alto nível. Você é atleta de alto nível? Você tem experiência na área? Se você não tem, jamais faça isso aqui. Jamais comece a saltar nessa altura. A chance de você se machucar é enorme. Então, não comece aqui. Eu vou fazer um próximo vídeo explicando como que você encontra essa altura, a altura ideal do seu salto, para chegar nesses valores. Ou seja, no menor tempo de contato com maior produção de potência e índice de reatividade. Então, eu só estou mostrando aqui para vocês verem como que foi o processo dos estudos para chegar no que está hoje. Não faça isso em hipótese alguma, sem acompanhamento profissional. Então, mais um experimento. O efeito do trabalho no movimento de decolagem no salto muda aumentando o peso do corpo. Então, o que ele fez? Foram vários grupos, né? O primeiro teste foi o salto vertical contra movimento, sem movimento do braço. Ou seja, fez um contramovimento, que é sem movimentar o braço. O salto de profundidade a partir de uma altura de 0,40 metros, ou seja, 40 centímetros, salto para baixo. Um salto também aqui, só que agora usando um halter de 5 kg cada mão, ou seja, aumentou em 10 kg total o peso do atleta, mantendo os mesmos 40 centímetros. Salto de profundidade com uma barra de 20 kg no ombro. Então aqui aumentou 10, aqui aumentou 20. Salto de profundidade com a mesma altura, aumentando 30 kg no ombro e 40 kg no ombro. Ou seja, começou sem nada, salto profundo sem peso, com peso de 10, 20, 30 e 40. Aqui mais um experimento que não realiza em casa, jamais. Mas para mostrar quais foram os resultados. A altura máxima no salto vertical foi alcançada no salto sem peso. Ou seja, todos esses saltos aqui que utilizaram peso a mais do que o atleta teve, não demonstrou melhoras na altura máxima do salto. E adicionar peso diminui a altura e, consequentemente, o coeficiente de reatividade. Ou seja, você passa mais tempo no chão e esse coeficiente de reatividade ele diminui. Então, qual que é o melhor? É realizar saltos sem peso adicional. Ok? Aqui mostrando mais ou menos como ocorre. Você faz o drop no chão. Imagina aqui que seu músculo é uma mola. Ele armazena energia. Quando ele armazena energia, essa mola ela tende a voltar ao seu estado normal, te ajudando a saltar mais rápido. Aqui um gráfico da força, como funciona. O tempo, né, de contato no chão, a amortização e o tempo de sair. Pliometria de múltiplos impactos seria o que a gente pode classificar tanto aqui na parte de low, que é baixo impacto, como alto impacto. Aqui no baixo impacto a gente tem exercícios como bounds, medicine ball para a parte superior. E aqui no alto impacto a gente tem o clássico, né, que é o salto em profundidade, que seria esse, para a parte inferior. E também para esse exercício aqui, que é para a parte superior. Então, ela tem 3 explicações assim, que eles consideram por que ela funciona. Que seriam os exercícios que enfatizam no retorno da energia elástica.
os exercícios que enfatizam a potencialização do reflexo de alongamento e exercícios que enfatizam a estimulação do sistema nervoso central. Vamos passar por cada um deles. Então, os exercícios que enfatizam o retorno da energia elástica. Eles devem ser executados com o impacto da força externa, que é suficientemente rápido para aumentar rapidamente a tensão muscular, suficientemente alto para armazenar de forma eficiente energia elástica nos tendões e com a passagem curta da fase excêntrica para a fase concêntrica. Por exemplo, o bounding é um ótimo exercício para executar tudo o que a gente falou anteriormente. Então, tempo de contato breve, a direção também tem. Lembra que não é uma corrida, ó, e também não é um salto leve. É uma junção dos dois, entende? Exercícios que enfatizam a potencialização do reflexo de alongamento. São exercícios pliométricos com ênfase no reflexo de alongamento. Devem ser executados com o momento correto do emprego da força reativa. Então, o que acontece? Ó, imagina que você tem o seu pé, aqui a representação do seu músculo. Quando ele ocorre o alongamento do músculo, ó, ele alongou. Tem os fusos musculares. Imagine que é um carinha que ele fica ali monitorando o quanto seu músculo está alongando. Então, quando ele alonga rapidamente, esse carinha ele detecta essa mudança, né, no comprimento muscular e também a velocidade desse alongamento. Então, o que ele faz? Ele envia um sinal ao sistema nervoso central, à medula espinhal. Eu coloquei aqui o cérebro só para ter uma clareza melhor. E o que ele fala? Opa, a gente tem que mandar uma resposta para ele parar esse alongamento. Por que acontece se não tiver esse sistema de controle? O músculo ia alongar até romper. É por isso que quando você alonga, você sente aquela dorzinha, que é justamente para dar o freio no movimento. E aí ele manda um sinal para esse músculo encurtar novamente. Então, nos exercícios pliométricos, é esse reflexo que é utilizado estrategicamente. A pliometria ela vai melhorar essa parte para gerar força extra, né? Então, quanto mais rápido o músculo é alongado, mais intensa será essa resposta e resultando numa contração muscular mais potente. E os exercícios que enfatizam a estimulação do sistema nervoso central, usando uma sobrecarga, usando energia cinética acumulada no corpo do desportista em queda de uma altura específica. O que acontece nessa parte? Ocorre uma melhora dos recrutamentos das unidades motoras. Então, mais fibras musculares são ativadas. Vou mostrar um exemplo. Especialmente as fibras de contração rápida, que são fundamentais para a produção de força e potência. A sincronização, né, dessas unidades motoras. E também a taxa de disparo do sistema nervoso. Então aqui a gente tem o músculo e tem esse carinha, na real são vários que controlam, que mandam um sinal para o músculo contrair, para o músculo relaxar, para o músculo fazer a função. Então o treinamento pliométrico ele melhora não só essa ativação das unidades motoras, a velocidade com que esse sinal chega. Outra coisa para o músculo, já falei em outros vídeos, para o músculo contrair, ou seja, encurtar, que é o músculo agonista que a gente está chamando, o antagonista, que é o músculo, vamos colocar aqui, contrário dele, ele tem que relaxar. Se esse músculo não relaxar, a contração aqui não vai ser eficiente. Então é isso também que a pliometria ajuda. E a gente tendo isso melhorado, aqui eu coloquei um exemplo do braço, mas imagina na perna, é isso que a gente quer, uma melhora quando o quadríceps, que é o músculo aqui da frente da coxa, está contraindo, o posterior tem que relaxar. E quando o posterior está contraindo, o quadríceps tem que relaxar. Tem uma melhor eficiência nisso. Aqui uma frase do Verkhoshansky, né? Então, quando o esportista ele realiza uma decolagem vertical, ou seja, um salto, após o salto de profundidade, essas condições elas forçam o seu sistema nervoso e fisiológico a ultrapassar os limites comuns. Então, a criação de tais condições de treinamento, o processo é a intensificação forçada do regime de trabalho,
tornando-se um potente estímulo de treinamento. Aparentemente, sobre essas condições, o corpo mobiliza quaisquer mecanismos inatos, ou seja, que está lá adormecido, entre aspas, para estarem disponíveis para essas situações extremas e até mais complexas. Aqui alguns estudos sobre treinamento pliométrico, efeitos da pliometria, né, no programa de Sprint Performance. É um pouco antigo esse estudo, 2000, mas é bem interessante. O que ele fez? Ele pegou 26 homens saudáveis, idade média de 24 anos, altura 1,77, peso 83 kg. Eram jogadores de rugby ou touch rugby, dos níveis sub-21 e sênior. Então a gente sabe aqui que a maioria dos estudos com velocidade assim é feito com jogadores de rugby ou até mesmo futebol, mas tem uma correlação ali com atletismo. Eles eram classificados como competentes com tempos abaixo de 6 segundos nos 40 metros, que é um tempo bom. E não tinham histórico recente de treinamento pliométrico. Então o que eles fizeram? Eles colocaram 3 grupos, né? O grupo que realizou só treinamento de pliometria, que foram esses durante 8 semanas. Esses exercícios, quantidade de séries, repetições, double leg, alternative leg, sprint bounding, que foi mais ou menos o que a gente mostrou lá. E um grupo que fez só treinamento de sprint, em distâncias variando ali de 40 a 55 metros. O volume foi equalizado entre os dois. E um grupo controle, que não fez nada, não realizou pliometria nem sprint. Foram 2 vezes por semana as sessões. Então aqui na primeira semana provavelmente eles realizaram isso, na segunda semana isso, cada sessão. E eles chegaram nesse resultado, que o grupo que realizou só pliometria, ele teve uma melhora mais significativa do que o grupo que fez só o sprint. Então mostrou que, olha o tempo pré, foi em torno de 5,63, com o tempo pós 5,53 na distância de 40 metros. O grupo lógico que treinou só velocidade, sprints, ele também teve uma melhora, mas não foi tão significativa quanto o grupo que realizou só pliometria. E o controle, né, que é um grupo que não fez nada, ele teve uma piora no desempenho. Aqui, como que foi a distribuição temporal do sprint no grupo que fez só pliometria, ou seja, de 0 a 10 metros eles tinham feito aqui em torno de 1.900 e alguma coisa. Aí teve uma queda. Então a gente pode observar que nos intervalos de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30 e 30 a 40, teve uma melhora no grupo que treinou só pliometria. Também outra coisa que eles observaram que foi o tempo de contato do pé, né, com o solo. Nos 3 grupos, o grupo que treinou pliometria ele teve um tempo de contato menor, isso é bem interessante. E também o grupo de sprint teve um contato menor. O grupo controle manteve o mesmo. Outro estudo, o efeito da pliometria sobre a performance no sprint, uma meta-análise. O que é uma meta-análise? Meta-análise seria assim, o estudo reúne vários estudos, né, feitos e faz uma estatística em cima desses estudos. Então é bem confiável uma meta-análise. Vamos lá. Então a duração do programa, o que eles encontraram? Que os resultados. Programas de 6 a 10 semanas de treinamento de sprint de pliometria foi mais eficaz para a melhora dos desempenhos. O volume, então, 18 sessões dentro dessas 10 semanas, ou seja, 2 sessões por semana, mais ou menos, 2 a 3 sessões por semana de pliometria, e cerca de 80 saltos por sessão, ou seja, 80 contatos com o solo. Outra coisa interessante, especificidade do treinamento. Então, movimentos horizontais, eles tiveram maior impacto em sprints curtos, de 10 a 20 metros.
Saltos verticais não apresentaram melhores significativas em velocistas horizontais. O que isso quer dizer? Que quando você realizar o treino de pliometria, dê preferência para saltos que envolvam o deslocamento vertical, horizontal, ou seja, para frente. Fazer muito salto vertical, aqueles que você só salta para cima, não tem tanta melhora, não é tão interessante pro atletismo. Mas tem o seu momento de aplicação. A intensidade também, intensidades mais altas, elas geram maior desempenho. Por exemplo, salto profundo e unilateral. Unilateral tem um maior impacto no seu corpo, porque imagina, você tem que absorver toda a sua carga em uma perna só. Então esses dois saltos eles proporcionam maiores ganhos segundo o estudo, a meta-análise. Outras coisas interessantes, né? O treinamento pliométrico combinado com outros métodos, por exemplo, resistência, que seria musculação ou eletroestimulação, ele teve impacto similar ao pliométrico isolado, desde que o volume de treino fosse igual. Ou seja, se você não tem academia, se você não pode treinar na academia, não tem importância. O treinamento pliométrico ele vai te ajudar do mesmo modo que se um atleta que tem a academia disponível para treinar. Lógico, desde que o volume é... Adicionar pesos aos exercícios pliométricos não trouxe ganhos extras significativos, podendo até ser prejudicial aumentar os tempos de contato com o solo. Isso aqui é legal, eu quis colocar porque confirma o que o Verkhoshansky falou lá atrás naquele estudo. Lembra que adicionar peso ao seu corpo não vai trazer melhoras no desempenho. Então essa meta-análise ela veio provar, é uma meta-análise de que ano? Deixa eu ler aqui, 2012, provar os estudos que foram feitos lá atrás ainda em 1970. Aqui para dar uma finalizada, qual que é a progressão. Eu tenho um vídeo já no canal, eu vou deixar no card. Assista esse vídeo que eu mostro detalhadamente como fazer a progressão, se você nunca treinou pliometria. É o melhor vídeo para você que está começando. Aqui eu vou deixar só um resuminho, eu não quis falar o que eu já falei naquele vídeo, para não ficar muito longo esse vídeo aqui. Então começa o que? Você começa treinando pliometria leve, sem peso corporal, bem tranquilo. Depois você vai para resistência, né, exercício de resistência na academia, para dar uma fortalecida geral. Depois você começa pliometria com peso. No caso aqui não é o salto em profundidade, mas é saltos ali utilizando peso, só para aumentar a potência no geral. Depois você começa a combinar esses exercícios, tanto com peso como sem peso. E depois você vai para o último, que é os exercícios clássicos, né, do método de choque, que são os saltos em profundidade. Então acredito que é isso, deu para passar bem sobre a pliometria, deu para entender um pouco como funciona. Não deixe de assistir o último vídeo que eu recomendei ali para você introduzir. Deixa o like aí, compartilha. E se ficou alguma dúvida também deixa aí nos comentários. Valeu!